Salmo número 31. Salmo número 31. Salmo de Davi. Davi está em busca e clama ao Senhor. Porém, a igreja vai acompanhando a leitura, depois fazemos um pouco sobre o Salmo. O título diz assim: Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar em Ele. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me no caminho. Tira-me da rede de para mim esconder, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me reviste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, reconheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza nos meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. E os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viram na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre os meus servos. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixe confundidos ímpios, emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa:
Estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus servos santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é um salmo de Davi. E Davi foi um homem que sofreu bastante perseguição. Davi foi um homem que teve estágios diferentes na sua vida. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque ele era um moço, era jovem e tinha um coração totalmente voltado para Deus. Deus escolhe Davi, Deus levanta Davi, Deus capacita Davi. E durante o tempo da vida de Davi, ele tem um momento somente de aprendizado. É um treinamento constante na sua vida. A partir do momento que Deus o escolhe, Deus escolhe ele, mas não coloca ele logo sentadinho no trono. Davi ele é escolhido por Deus e por ele ser escolhido por Deus, irmãos, por ele ter talentos, por Davi se destacar por aquilo que ele fazia, não pelo que ele dizia, logo a perseguição ela veio. E assim que Davi se destaca, sendo o ungido de Deus, a Bíblia diz que o primeiro que vai ser seu grande inimigo seria aquele que deveria ser o seu grande aliado, que era o próprio rei. E Davi beneficiava com o seu trabalho. A Bíblia diz que Davi vence guerras para Saul, o rei. Porém, irmãos, nasce no coração do rei a inveja. Porque você não precisa ter muita coisa. Muitas das vezes não vão te invejar pelo que você tem, mas pelo que você é. Muitas das vezes não é o que você aparenta ter, mas é cada atitude sua. Desperta, muitas das vezes inveja, ira e até revolta de pessoas que você nem sequer espera. E foi isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Saul olhou para Davi e criou uma revolta dele. E começou a perseguir. Mas essa foi a melhor fase da vida de Davi. Por quê? Porque em meio à perseguição, irmãos, ele se refugiava sempre em Deus. Porque quando nós estamos sendo perseguidos, porque quando nós estamos em dificuldades, nós nos refugiamos em Deus. Então, quando nós estamos em dificuldades, é o tempo em que mais nós oramos, é o tempo em que mais nós buscamos na palavra, na Bíblia, é o tempo em que a nossa angústia faz com que nós coloquemos aos pés do Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo e necessitados. E muitos salmos de Davi foram escritos, salmos lindos, em momentos como esse. Mas vem também as fases na vida de Davi em que passou a dificuldade. É um grande perigo na vida do homem. Quando passa a dificuldade, a Bíblia diz que quando você pensa que você está forte, aí você está fraco. Por quê? Quando passa a dificuldade, que vem um momento em que Deus ele te abençoa, ele vem aquela bonança, aquela brisa suave, é o momento em que muitas das vezes você vai parar de orar. Você vai parar de buscar na palavra. Você vai parar de se humilhar aos pés do Senhor. Porque passou o seu momento de angústia. E agora você não precisa mais se angustiar tanto para pagar uma conta. Você não se angustia tanto para ver o seu armário cheio. Você não se angustia tanto para adquirir um bem que você deseja. E aparentemente, só aparentemente, parece que tudo se torna mais fácil. E nesse momento é quando o inimigo ele começa a preparar grandes laços para pegar, porque você nesse momento está distraído.
Tem um louvor daquela irmã que já faleceu, da glória do Senhor, Ludmila, que diz assim, que depois de grandes vitórias veio um contra-ataque do mal. Eu não acompanho mais, já acompanhei bastante, Gustavo, mas não acompanho, praticamente nem vejo mais. Mas eu já vi grandes times de futebol passar uma temporada e ganhar muitas conquistas, e depois começarem a ter um período de muitas perdas, porque pararam de buscar aquilo com aquele mesmo desejo, porque parece que se tornou fácil. Nós somos, aí olhamos para nós e falamos, nós somos, o nosso time é muito bom. Podemos olhar dentro da nossa casa, da nossa família e dizer, Deus é conosco, agora nós estamos tranquilos, nós nunca vamos estar tranquilos, porque o inimigo das nossas almas não descansa. Ele não descansa. E a Bíblia diz que, passada a fase de grande perseguição de Saul, Deus coloca Davi no trono. E no trono Davi tem grandes conquistas. Mas ele tinha grandes conquistas, e por um momento, não se sabe por qual motivo, ele já não participava mais dessas conquistas. Ele só enviava os seus soldados, o seu exército, e a conquista vinha sem agora ele se participar tanto. E a Bíblia diz que quando Davi estava no auge, ele caiu, porque ele não estava mais ocupado correndo e lutando atrás de coisas que traziam glória para Deus, porque cada guerra que o povo de Deus ganhava, a glória era de Deus. A Bíblia diz que ele no seu palácio descansando, não fazendo nada, viu uma mulher, e ali Davi pegou todo o pé essa história. Davi peca ali, irmãos, um pecado gravíssimo. Não foi um deslize, não foi um pecado porque não resistiu, não, foi planejado, foi executado. Depois deu errado, e tentou consertar o erro, não se humilhando, mas escondendo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Deus te perdoa, mas aquele que endurece o seu coração e tenta encobrir seus próprios pecados, Deus a esse abate e humilha. E quando Davi peca, irmãos, a Bíblia diz que Deus usa o profeta, vai até ele e declara diante dele mesmo uma estratégia muito bem elaborada do profeta, faz com que Davi execute a sentença a ele mesmo, contando uma história dizendo, olha, veio um homem rico, tinha um homem rico, e esse homem tinha muitas rezas, muitos animais, e tinha um vizinho dele que tinha somente um animalzinho. Esse animalzinho deitado no seu braço, dormia com ele, comia com ele. E esse homem rico recebeu ali uma visita, e ao invés de ele pegar uma das suas rezas ali e preparar ali um banquete para aquele homem, não, ele foi lá e pegou a única reza, né, que chama bem de reza, aquele animalzinho que era daquele homem, e preparou e deu a esse visitante. E o profeta vai dizer, e o que o Senhor diz, ó rei, sobre esse homem? Davi disse a morte. E o profeta diz, e aí o pecado dele cai sobre ele. Aquela escama que estava sobre os seus olhos, enganando ele mesmo, dizendo, está tudo bem, está tudo escondidinho, caiu ali. Só que Davi, Deus conhecia o coração dele, e a Bíblia diz que Deus o perdoa na mesma hora. Só que diz assim, ó, virá a consequência. Porque, irmãos, o perdão de Deus ele vem, mas as consequências dos nossos atos também vêm. E esse salmo, irmãos, aqui, Davi está se angustiando, porque as perseguições são grandes.
mesmo antes que Davi tivesse pecado, as perseguições eram grandes. Porém, irmãos, uma coisa é diferente. Quando você está sendo perseguido e nada te acusa, você diz: eu estou tranquilo, Deus conhece o meu coração, sabe que eu sou inocente. E diferente quando você tem que orar e se humilhar a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Os meus inimigos têm se multiplicado. E muitas das vezes nós olhamos dizendo: Senhor, eu sei que é consequência dos meus atos, mas tem misericórdia de mim. Muitas das vezes, irmãos, muitas, não são poucas, nós sabemos que Deus está nos permitindo passar por situações para que nós venhamos a nos humilhar, e não queremos nos humilhar. Davi, irmãos, ele sempre, nos seus salmos, ele vai trazer a Deus a sua humilhação, reconhecendo que Deus é Deus e Ele é pobre. Eu vou ler um pouco dos irmãos. Diz assim: em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Irmãos, Deus, isso que eu acho muito bonito, os salmos de Davi e na obra de Deus. Deus, muitas das vezes, Ele vai até permitir, porque Deus disse a Davi: olha, por causa do teu pecado não sairá a espada da tua casa. Mas Deus não abate o homem no sentido de cobrar dele aquilo que ele fez ao ponto de o destruir. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E Davi aqui está dizendo assim: olha, em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Deus é justo, irmão. Se Ele te perdoou, está perdoado. Alguém pode dizer: mas se Ele me perdoou, por que eu ainda tenho que pagar por alguma coisa? Nosso irmão presbítero Aguinaldo, ele sempre usa essa expressão: quando a gente planta alguma coisa, aquilo vai nascer, e há uma consequência da nossa plantação, da nossa semeadura. Mas Deus, irmãos, é misericordioso. É por isso que é em Deus que nós temos que nos refugiar, mesmo quando erramos. Sabe qual é a diferença daquela pessoa que ama a Deus, serve a Deus e confia em Deus e o ama? É que quando uma pessoa que serve a Deus tem o coração voltado a Deus, ele peca, ele não foge, ele volta. Ele vem e fala: eu pequei, Senhor, volta a Ti, e se humilha. A diferença entre Pedro e Judas foi a questão de que Pedro era um servo de Deus, temente a Deus, amava a Cristo. E Pedro volta e se humilha, chora amargamente. Judas foge e tira a própria vida, porque não quer enfrentar a consequência da humilhação. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu é a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do Teu nome guia-me e encaminha-me. Irmãos, se tem uma coisa que nós, como servos de Deus, temos que confiar e pedir, é que Deus guie os nossos passos. Às vezes, irmãos, muitas das vezes, e eu não estou dizendo que Davi está aqui depois do seu pecado. Eu não disse se ele pecou antes, se ele pecou depois. Mas uma coisa que nós como cristãos temos que saber, irmãos, mesmo um dia nós temos pecado, e pode ser um pecado horrível. Se nós voltarmos ao pé do Senhor e nos humilhar, Ele vai nos encaminhar pelo caminho e vai nos direcionar.
te guiar, irmãos. Se humilha. Peça a Deus misericórdia e que Ele guie os seus passos, os seus pés. Porque Deus, irmãos, não lança um coração, como eu disse aqui, acho que foi um pessoal muito dominical, um coração contrito, humilhado, de verdade, Deus não lança fora. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quando ele fala o espírito, é mais ou menos dizer, na tua mão, ó. Né? Quiser matar, mata, é teu. Você sabe qual é o terceiro louvor que a gente louvou hoje aqui? Foi o 577. E o que o 577 diz? Quando tudo deixares no altar. Irmãos, essa questão de deixar no altar é uma coisa tão profunda. Nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos, mas nós não queremos confiar a Deus os nossos projetos, a nossa vida. Quando nós confiamos, irmãos, em Deus, nós fazemos coisas que aos olhos de muitos e do mundo é loucura. Porque quem poderia explicar Abraão entregando o seu próprio filho? Quem poderia explicar, irmão, se Deus tivesse realmente permitido, porque não iria permitir? Mas quem poderia explicar? Porque Abraão estava disposto a ir até o fim. A Bíblia diz que ele amarrou o menino, que ele preparou a lenha e que ele pegou o teto da faca. E ele iria imolar. O que é imolar? Cortar a garganta, sangrar. Porque ele confiou no Senhor. Tudo eu coloco no altar. Mas o meu filho, meu filho não. O Senhor me pediu, eu confio. E se eu não estou enganado, lá no livro de Hebreus, diz assim o escritor de Hebreus, que Abraão tinha fé que mesmo o filho morto, Deus podia trazer a vida. Aleluia, meu Deus. Então aqui ele está dizendo, versículo que eu li, 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, eu entrego nas tuas mãos, é teu. A sua vida não está na mão de Deus? Você tem confiado nos seus projetos na mão de Deus? Ou a sua angústia tem sido grande, que muitas das vezes nem conseguimos orar a Deus, porque a nossa ansiedade toma conta de nós. Aqui, irmãos, Davi está orando a Deus, escrevendo esse salmo em angústia. Não tem como, irmãos, você dizer que confia e não confiar. Ou você confia ou você desconfia. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. O que é vaidades enganosas, irmãos? Na terça-feira aqui foi ministrado sobre o Salmo na quarta-feira. Ainda falta escutar terça. Na quarta-feira, eu falo sempre terça, irmão, porque era terça em minha cabeça, tudo dorme, eu quis pensar que é quarta-feira. Quarta-feira é o ensinamento. Nós vamos ter que fazer tudo aqui na terça, aqui, qualquer dia desse. E na quarta-feira, irmãos, foi ministrado sobre o Salmo 91. Né? E falei da terça, podia até um branco aqui. Das vaidades enganosas. O que é vaidade, irmão? São coisas passageiras, em que muitas das vezes nós depositamos as nossas confianças naquilo. Eu já contei, não sei se já contei aqui, quando eu era casado ainda, eu queria ser motoboy, era o meu sonho, né? Andar de moto, queria ser motoboy. Eu comprei uma moto.
e eu não podia trabalhar de motoboy porque eu não tinha habilitação. Fui lá na agência, o cara falou, quando você tiver com a habilitação, vem aqui que eu te arrumo um trabalho. A minha habilitação ficou pronta na sexta-feira, moço. Na sexta-feira à noite. Foi na sexta-feira ou foi no sábado? Que roubaram a moto. Foi na sexta, não foi? Foi na sexta-feira. A minha habilitação ficou pronta na sexta para me buscar na segunda. A minha moto foi roubada na sexta. Porque o meu plano era mudar uma moto e virar ali o pau do cachorro louco que se chama, né? Passei 7 meses, consegui comprar outra moto. Desisti do meu sonho. Comprei a moto, fiquei com ela uns dias e aí ela tinha no meu coração aquele medo. Sabe o que é que Deus me permitiu? E de repente tomei uma decisão. Eu vou trabalhar de moto. Peguei a minha moto. Até últimos, não sei se era 5, 10 reais, coloquei de gasolina no sábado. Eu fui lá no centro comercial de Alphaville. Deixei a moto no estacionamento, desci lá na agência, está fechado. Voltei, cadê a moto? Levaram 15 dias que tinha comprado a moto. Não sabe mais. Mas, irmãos, essa moto me deixou uma lição. A primeira. Deixou duas. Uma é que se Deus não aprova uma coisa, não tem. Se Deus não aprova algo, não vai em frente. Aleluia. Porque o sofrimento é grande. A outra é não coloca sua confiança em coisas. E eu estava sem trabalho, estava com aquela moto ainda. E uma conversa que eu tive com a Valéria preocupada, eu falei, filha, fica tranquilo. Se não der certo o negócio do motoboy, se não der certo eu arrumar um trabalho, alguma coisa, eu não fluir, eu tenho essa moto, eu vendo, e até eu arrumar um trabalho, a gente está garantido. Garantido, irmãos. Sabe qual foi a nossa garantia? A minha filha Sara pediu uma bolacha. E nós não tínhamos nada, armário vazio. E ali eu me angustiei. E eu orei a Deus e pedi socorro. E alguém que estava lá do outro lado, tomando banho, o Espírito Santo lá no banheiro, tomando banho, falou para ele assim, olha, fulano está precisando de ajuda. E envia 140 reais para eles. E não esqueça nem do valor. Ligou e falou assim, 140 reais, ajuda. Foi o dia que a gente fez uma compra pequena. E dali para frente, irmãos, para a glória de Deus, nunca mais faltou nada. E Deus me ensinou, não confia nas coisas. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, ou em seus cavaleiros. E o salmista diz, mas eu faço menção do nome do Senhor, é dele que vem a minha confiança. Então aqui o salmista está dizendo, eu aborreço, me irrita as pessoas que confiam nas coisas que passam. Alguns dizem, eu tenho uma conta, e na minha conta eu tenho uma poupança, e eu não garanti. Não confie nas coisas. Versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Você acha que você passa angústia, irmãos? Sozinho? Deus não está ali junto com você? Ele pode até permitir que você passe, mas você não passa sozinho. Considerar, irmãos, é aqui ele está dizendo assim, o Senhor olha e leva em conta. O Senhor se importa com as minhas aflições e com as minhas angústias. Coisa difícil, irmãos, é quando você está passando por algo difícil. E às vezes alguém até sabe, ou nós podemos saber, e às vezes a gente não levamos aquilo em conta. E aquilo para nós está tranquilo. É alguém chegar para você e te contar e pedir ajuda, oração, e falar, olha, a situação está difícil, as portas estão fechadas, e no final você bate nas costas dele também, mas nós vamos orar, vai em paz. Vai em paz aonde, irmão? Guardado
está vazio, pelo amor de Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Considerar a aflição do outro é analisar e falar: peraí, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa? Vamos reunir, vamos pedir ajuda, se eu não posso ouvir, vamos nos reunir, vamos socorrer. E Davi está dizendo é que Deus olha para a aflição dele e se importa. Aleluia, Deus. E se você se importa, o que você faz? Você age. Porque dizer que se importa e sofre com o sofrimento de alguém, cruzar os braços e voltar para casa, não quer dizer nada. Porque o que vale são atitudes e não palavras. Então Deus se importa. Davi está dizendo assim: ó, tu consideraste a minha aflição. Glória. Aleluia, Deus. O problema, muitas das vezes, é que alguém vai dizer assim: o fulano não se importa comigo. Ah, você falou para o fulano o que você está precisando? Será que muitas das vezes o orgulho de alguém não o impede de pedir ajuda? Às vezes Deus pode agir em oculto, irmãos. E Deus revelar. E o socorro vem de onde você não espera. Mas às vezes a gente vai ter que ser humilde. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: olha, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento, que não falte. Então, se você estiver passando na sua casa uma aflição por falta de alimento e não vier o socorro de nenhum lugar, seja humilde e peça ajuda. Não é humilhação, irmãos. Porque a casa do Senhor está aqui para isso. Deus, ele olha a aflição de Davi e considera, pensa nela, o que eu vou ajudar? Mas Davi está fazendo o que aqui? Está fazendo o que? Contando a Deus. Muitas das vezes queremos o socorro de Deus, nem sequer oramos, Aleluia. nem sequer batemos o joelho no chão dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda. Não pedimos ajuda a Deus, não pedimos ajuda aos irmãos, não comunicamos a igreja. Glória. E depois acusamos os irmãos da igreja de não ter amor. Não. Ore a Deus. Se Deus te direcionar, peça ajuda. Porque para considerar a necessidade de outro, eu preciso estar ciente do que está acontecendo. Você precisa estar ciente que eu preciso. Está entendendo? Porque Deus também não gosta de orgulhosos. Sabe o que é um orgulhoso? É alguém que precisa e você chega e fala: olha, eu tenho que trazer uma ajuda. E aí você diz: não, não precisa. Está tudo bem. Isso é orgulho. E Deus não se agrada. Seja humilde, aceita aquilo que Deus prepara para te socorrer. E não me entregasse nas mãos dos inimigos, puseste meus pés num lugar espaçoso. O desejo de Deus, irmãos, não é te entregar à vergonha. Ele pode até permitir que você passe por situações, mas o desejo de Deus é de te livrar e te colocar num lugar agradável, bom. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, não diz? Mas o que diz depois? A alegria vem pela manhã. Então, foi lido nessa noite aqui, na palavra inicial, que há tempo para todas as coisas, e diz que não há tempo de chorar. E se a sua mãe chegou, Aleluia, Deus. você não vai aceitar? Vai ser como a mulher de Jó, que aceitou os benefícios de Deus enquanto eram ricos e tinham de tudo. Deus era Deus, e quando a situação apertou, que o homem perdeu tudo, caiu na enfermidade, ela disse: amaldiçoa Deus. Se a sua mãe chegar, Deus vai deixar de ser Deus? Você vai deixar de adorar Ele? Aleluia, meu Porque se há tempo para todas as coisas, pode haver um tempo de choro. Aleluia. Alguém pode dizer: mas minha noite está tão longa. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Então o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Aleluia. A Bíblia não diz quanto tempo Jó esperou para que Deus revertesse a sua situação.
Talvez pelo fato de você ler um livro de Jó em algumas horas, ou em uma hora, ou em quantos minutos, vai da capacidade de alguém de ler, né?